ninguém nunca usa, só a minha família, quando eles estão bravos, e minha idade, eu não gosto de falar. Mas eu vou apresentar aqui para a gente conhecer um pouquinho de ciências humanas, que é a minha frente. Vocês estão vendo? 18 aninhos. Beleza. Excelente. Quando eu estiver apresentando, eu vou ficar assim um pouquinho sem ver o chat, mas qualquer coisa, liga o microfone. Gente, tem uma coisa muito importante sobre mim. Meu slide sempre vai ter erro. Eu sempre vou esquecer. Então, hoje a aula, a gente vai fazer uma aula de apresentação sobre o que é ciências humanas no Enem e sobre quem sou eu. Eu me senti na terceira série, tendo que me apresentar. Então, assim, se ficou ridículo, vocês me perdoem. É o máximo que eu consegui fazer. Meu nome é Maria Cláudia, eu tenho 25 anos, e aí é a única vez que eu vou falar a minha idade, depois eu vou falar que é 19 ou 17. Brincadeira, mas todo mundo me chama de Cacau, vocês podem me chamar de como vocês quiserem. Maria, Cláudia, Cacau, o que vocês quiserem. Eu fazia administração pública na UFMG, com foco em políticas públicas, até o ano de 2016, e aí eu comecei a trabalhar dentro do SUS, e aí eu pensei, acho que eu não quero ficar por fora, né, na parte geracional, quero ficar na parte operacional, decidi tentar medicina, aí a partir do ano de 2017 eu comecei a tentar medicina. Eu sou monitora de humanas em 2021, eu vou lecionar História Geral, Filosofia e Sociologia. O ano passado eu lecionava Literatura também, mas a gente teve uma aquisição muito legal, que é a Isabela, que eu acho que vem depois de mim, que vai dar Literatura esse ano, e aí eu vou lecionar 3, né, pedir música no Fantástico. Eu também sou fundadora dos Mentes de Aço, desde o ano passado a gente está junto, assim como o Agüero, o Goldinha, a Mona, o Gui, a Carol, a gente entrou todo mundo junto. E eu também sou quem cuida do Instagram. Então, quando vocês veem as postagens do Instagram, se tiver algum errinho de vírgula, de gramática, eu sempre mando para os outros monitores, mas às vezes a gente deixa passar, vocês podem me chamar pelo direct do Mentes ou pelo meu WhatsApp está sempre liberado. E aí me falarem. Que mais? Eu sou disléxica. Essa parte... Deixa eu fazer uma coisa aqui. Essa parte eu gosto de falar vendo vocês. Eu tenho dislexia, e aí por isso que às vezes eu erro uma vírgula, erro uma pontuação, erro o que é direita e esquerda, por isso que tem a pulseirinha aqui, mas talvez por isso que às vezes tem uns errinhos no slide. A Grazi e o Caio sabem, sempre vai ter um errinho no slide, e aí eu vou corrigir na hora. E olha, né? E outra coisa, eu sou péssima com tecnologia, e é por isso que eu cuido do Instagram. Mentira. No Instagram dá certo. O que mais? Voltando para o meu presente. Gente, que bagunça que eu arrumo. Já arrumei uma bagunça aqui. Vocês continuam vendo a apresentação, né? Ah, tá. Pronto. Eu coloquei uma foto minha, essa é a parte bem terceira série, com uma das coisas que eu gosto de fazer além de estudar, que é assistir jogo. Eu sou atleticana, bem atleticana, mas eu gosto muito de política, de história, de monarquia. A aula de monarquia é a aula que eu dou mais feliz do mundo. Eu sou completamente apaixonada pelos Tudor, lá da Inglaterra, então é uma aula que eu fico muito feliz de dar. Música em geral, tudo que vocês quiserem conversar desse universo pop, eu estou sempre disponível para conversar com vocês sobre tudo isso. Eu adoro conversar, eu acho que as conversas aproximam as pessoas, então, para além do Mentes de Aço, eu estou sempre on. Às vezes eu demoro para responder, mas eu sempre vou responder. E agora a gente vai entender o que é ciências humanas no Enem. Antes do que é ciências humanas no Enem, como que vai ser as aulas? Na filosofia e na sociologia, eu uso de base o cronograma do Bernoulli, porque eu acho que é um cronograma muito organizado, que começa lá na Grécia Antiga, no caso da filosofia, e vai até os dias atuais.
e no caso da sociologia ele começa com o positivismo, né, com Comte, e também chega nos dias atuais, de forma bem arrumadinha, com 12 módulos, então eu sempre uso eles. Quando fecha um ciclo da matéria, por exemplo, então às vezes vai ser 2 aulas, às vezes vai ser uma aula só, às vezes são 2 autores que estão, eu mando uma lista de exercício pelo Class, e também vai estar no nosso Drive. Então, por exemplo, Platão e Sócrates, a gente vê junto, né? Em 2 aulas mais juntos. Então, quando a gente acaba o módulo de Platão e Sócrates, aí a dislexia, atrapalhando falar, Platão e Sócrates, eu mando lá no Class, tá? E aí, na mesma coisa, sociologia. Sociologia, o Marx e o Weber estão juntos. Então, quando a gente acaba de ver Marx e Weber, eu mando uma lista só, relacionando os dois, porque é assim que os vestibulares cobram. O Aristóteles e os helênicos, que, nossa, o helenismo também é uma aula maravilhosa. E aí, eu tenho 3 aulas semanais, uma na segunda, 2 na quinta, mas nem sempre a aula de segunda vai ser sociologia. Por quê? Porque a gente está com a história geral, que é muito extensa, né? Assim como biologia também. Os monitores de história e biologia são os que mais sofrem, porque é muita matéria. O Enem é um pouco ingrato, ele não cobra tudo, mas ele pode cobrar tudo. Então, por isso que a gente dá tudo. E aí a gente, às vezes, precisa pegar uns 10 minutos de sociologia, uns 10 minutos de filosofia, para passar algo de história, tá? E aí, em história, que é diferente de sociologia e filosofia, eu não uso como de base o cronograma do Bernoulli, eu usei um cronograma de uma plataforma chamada Beduca, e aí lá eu peguei todas as matérias, peguei o calendário e coloquei os dias e quantas aulas a gente vai estar. E aí eu mando esse calendário na semana, também pelo Class e no grupo no grupo do WhatsApp vai estar escrito lá, olha, essa semana eu vou dar monarquia na aula de quinta e na aula da outra quinta eu vou, desculpa, o cronograma mensal, não é semanal não. Então na quinta do dia 5 eu vou dar monarquia, na quinta do dia 12 eu vou dar grandes navegações. E aí vocês vão ver o que vocês vão estudar no mês já, para vocês se organizarem, todo mês, né? Todo início de mês. Eu vou fazer isso em maio, por exemplo. As listas de história são diferentes. Elas não são quando a gente fecha, mas sim são listas de exercícios semanais. Por quê? É muita matéria. Então, não tem como eu esperar fechar a Idade Média, por exemplo, para eu dar uma lista. Porque dentro da Idade Média tem Alta Idade Média, Baixa Idade Média, papel da Igreja Católica, o que foi o feudalismo. Então, eu tenho vários tópicos. Então, aí a lista é semanal. Não é mais quando eu fecho um bloco de matéria, tá? E os nossos slides vão estar sempre no Class até às 16h30. Então, se eu vou ter aula 19h15, no caso de segunda, até 4h30, as aulas vão estar lá, os slides das aulas, para quem quiser ler, para quem quiser já se inteirar do assunto. Gente, tá dando para entender? Minhas matérias são história geral, filosofia e sociologia. História do Brasil, quem dá é o Lucas, na sexta. Se eu estiver falando muito rápido, vocês me falam, me param, liga o microfone, por favor. E aí, agora sim, a gente vai conhecer ciências humanas. O que é a ótica das ciências humanas no Enem? A área das ciências humanas, ela tem como o objeto de estudo o ser humano. Mas mais do que o ser humano, é investigar como esse homem está na sociedade, em todos os seus aspectos. Mas o aspecto que o Enem mais gosta, e por isso que ele está de outra cor, é cultura. O Enem é apaixonado por cultura. As provas de ciências humanas sempre vai ter de pano de fundo pelo menos 2, 3 questões de cultura. Em todas as áreas, seja em geografia, que está com os Guilhermes, né? Seja em história, em filosofia, em sociologia. A cultura é o eixo das ciências humanas que o Enem tem mais apego. As ciências humanas, a gente tem muitas partes das ciências humanas, a gente tem a filosofia, sociologia, história, geografia, letras, antropologia. O Enem pode cobrar todas, tá? Ele pode cobrar, por exemplo, uma questão de antropologia, uma questão de a prova de linguagens, né, que cobra linguística e artes, mas pode também ter uma questão de comunicação social, alguma propaganda, mas basicamente ele cobra as 4, né, que a gente aprende no ensino médio: filosofia, sociologia, história e geografia. E aí, o que é a filosofia? Para o Enem, a filosofia é
não para o Enem, para todos os vestibulares do Brasil, é a ciência que surgiu lá na Grécia Antiga para conversar não, mas para aparecer um novo olhar sobre o mito, né? A gente entendia o universo através de mitos. A filosofia tem uma maneira racional. E essa palavra para filosofia é muito importante. A filosofia trabalha com racionalidade, porque lá na frente a gente vai estudar uma corrente que o Enem adora, que chama empirismo. E o empirismo dá muito enfoque aos sentidos. E muitos alunos erram as questões de empirismo no Enem para falar assim, olha, eles usam o sentido, mas eles não pensam na razão. Mentira, é errado. Se é filosofia, se é uma corrente filosófica, usa a razão. Por mais que a razão venha para os racionalistas através do pensamento, do cognitivo, e dos empiristas venham através do sentido, mão, toque, paladar, ainda é racional, tá? Então, isso é muito importante. Saber que a filosofia é feita de maneira racional. Só que não é uma ciência exata, né? O racional dele é subjetivo, mas é algo que o pensar, que o raciocinar humano explicam. O principal eixo de filosofia são 4, né? E o principal eixo de filosofia... Deixa eu ver se alguém pediu para aceitar. Já aceitaram? Não tá aparecendo para vocês, não? Eu mudando os slides, gente? Nossa, que beleza. Nossa. Que ridículo. Muito bom. Eu, preparadíssima. Nossa. Tô chocada que eu tô aqui falando. Eu amo. E eu ainda gravei essas coisas. Ai, era para estar aparecendo. Deixa eu... Gente, parar de apresentar e apresentar na tela. Ai, que ridícula. Viu? Eu sou muito boa. Obrigada, Tati. Ai, eu já passei tudo. Tá nesse slide aí, ó. A ótica das ciências humanas. Agora tá. Vê se vai. Foi pra vocês agora? Depois aqui, pra eu ver, conferir. Eu passo credibilidade. É isso que eu passo. Ai, deixa eu voltar aqui. Até perdi o que eu estava fazendo. Voltar para o PowerPoint aqui. Apresentação a ótica das ciências humanas. Então, a filosofia tem 4 eixos, gente. Eu falei cultura tá grifado, vocês devem ter pensado, tá grifado aonde? Se o menino usa drogas, vem da aula. Aí, ó, cultura tá grifado, as áreas, as áreas de humanas que eu falei, e o que é filosofia, né, como ela é cobrada no Enem, 4 eixos: filosofia antiga, filosofia medieval, filosofia moderna e filosofia contemporânea. O Enem adorava filosofia antiga e filosofia contemporânea, ele meio que deixava para lá filosofia contemporânea com Kant, né? Kant é o autor preferido do Enem, mas desde 2017 ele começou a adorar a filosofia medieval. O medievo veio muito forte nas provas do Enem, a Idade Média, em História, e a filosofia medieval, a filosofia cristã, a partir de 2017, ganhou muita força no Enem, e a gente acha que esse ano vai se repetir. A sociologia é a ciência que estuda os fenômenos sociais. E na sociologia, a gente é dividido em 6. Sociologia clássica, indivíduo e sociedade, Estado e política, sociologia do trabalho, cultura e mídia. A principal, cultura e mídia. O que é cultural, a escola de Frankfurt e as pessoas consumir a cultura de massa sem saber o que está consumindo, isso é o que o Enem mais gosta, sendo muito filho da FUVEST, né? A FUVEST também adora essa abordagem de cultura e de mídia como algo massificado, como algo que não desperta nas pessoas um clique sobre o que está acontecendo, algo meio que para alienar. Isso, o Enem mostra que ele acompanha bem os vestibulares de São Paulo. E depois disso, eles cobram muito sociologia clássica, aí sim, Durkheim, Marx e Weber, que são os 3 clássicos da sociologia. O indivíduo e a sociedade vem por último na questão dos movimentos sociais, aí o movimento feminista, o movimento negro, a questão do voto, a questão da abolição, é a terceira coisa que aparece no Enem, assim, na questão de sociologia.
A história também nasce na Grécia, e a história no Enem é muito importante, porque aí o Enem segue, e aí isso depende, sempre foi assim, desde 2009 até 2020, né, que foi o último Enem, o Enem segue a escola de análise. Né? O que é a escola de análise? A escola de análise é uma escola que no século XX falou que a história não poderia ser algo que pegasse só registros oficiais. Era preciso também contar a história dos perdedores, não só a história. Deixa eu até ver se passou o slide, né? Porque depois eu estou aqui falando e aí não tá. Agora tá passando, né, gente? Ah, então tá bom. A história dos perdedores, a análise falou, né? A escola de análise é uma escola francesa, e aí ela fala, estudiosos franceses falam que não dá para estudar a história só mais pensando em quem ganhou, quem conquistou a América, quem escravizou, a gente tem que, a partir dos povos escravizados, dos povos ameríndios, a gente precisa contar essa história de forma diferente. E o Enem abraça totalmente essa causa, independente do governo que esteja, independente da banca que esteja, o Enem é uma prova de história que segue a escola francesa de análise. E toda questão que a gente vai fazer, eu vou mostrar isso para vocês. Porque sempre, isso, gente, a prova do ano passado teve 16 questões de história. Eu acertei as 16 questões. E aí, peraí, deixa eu ver. Não tá apresentando, não? Parou sozinho. Do Goldin era tão organizado, né, gente? Ninguém vai ficar na minha aula. Pobre pessoa. Tá apresentando agora, né? Por isso aqui para mim que tá. Então, a escola de análise, eu estava falando aqui que das 16 questões, e eu não estou falando isso para me vangloriar, mas as 16 questões, eu acertei as 16. Estou pondo em tela grande. Ai, meu Deus, que bagunça. Eu arrumo. Foi agora. Muito boa com tecnologia. E aí, dá para saber isso, dá para fazer as provas de história, já não dá para fazer só com isso, mas assim, já dá uns 50% da prova de história de você entender isso. Que o Enem não quer que você seja aquele aluno que pense só em alguém que conquistou, só com a visão do europeu. O Enem quer que você tenha visões múltiplas, que você escute a história de várias fontes. Por isso que para o Enem é tão importante registros orais. Vai ter sempre uma questão de lá de um reino africano, que passou a história de geração para geração com uma lenda, ou com um conto, ou com a fábula. Vai ter documentos de cartas, de alforria. O Enem, ele quer que você consiga ser aquele aluno que tira isso daqui a visão, porque o que a gente estudou por muito tempo nas humanas foi assim. E ele quer que você faça isso. Você se abra, entenda que nem sempre uma visão está errada e uma visão está correta. Que elas podem convergir e divergir em vários aspectos, mas o que é que você analise essa visão. A história... Deixa eu ver que alguém mandou. Ai, meu Deus. Ah, tá, eu vou mandar. Era só isso, eu achei que eu já não estava gravando de novo. Eu vou mandar, vai estar no Classroom. E aí, agora, a gente vai ver as competências da história. As competências da história, não, as competências das ciências humanas, né? Rapidinho, a história pode ser dividida entre história geral e história do Brasil. Dentro da história geral, que é a que eu dou, a gente vai ter, a gente não vai ver pré-história, tá? Talvez eu dê um aulão, depois o Enem não cobra muito, mas a gente vai ver Idade Antiga, a gente vai ver Egito, Mesopotâmia, porque Mesopotâmia tá aparecendo no Enem, depois a gente vai ver Roma e Grécia, como sempre, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Aí no do Brasil, o Lucas vai apresentar para vocês. Tendência do Enem na história geral. Idade Antiga, Idade Média e Idade Moderna. Aqui a gente vai ver o renascimento cultural, a Revolução Industrial sendo muito cobrada, o medievo
bastante cobrado, reforma protestante ganhando força, Roma e Grécia ganhando força, a própria Mesopotâmia também aparecendo com alguma força no Enem, mais do que a idade contemporânea, depois da Revolução Francesa, o Enem não está cobrando muito, né? As competências das ciências humanas, as 6 competências do Enem, tá? Esse aí eu tirei lá do site do INEP. Eu quero que vocês prestem atenção nessa palavra, compreender. E compreender é muito diferente de entender. Por quê? Compreender é você ser capaz de... Ai, eu esqueci a palavra. Interpretar. Então, é mais do que você entender o fato. É você interpretar o fato. É você conseguir, aquilo que eu te falei, de ter aquela visão cosmopolita. É uma visão que consegue ver tudo naquela questão. Então, a gente vai treinar muita questão e vocês vão ver que a prova de história é um pouco diferente da prova de filosofia. Porque a prova de filosofia é uma prova difícil. É uma prova que você precisa conhecer o autor. Você precisa saber quem foi Kant, o que ele concordava e o que ele discordava. Mas na prova de história, você precisa ser o agente, através daqueles documentos ali, através daquela fonte oral. Você precisa pensar como que estava naquela época. Se na prova de filosofia você precisa conhecer o autor, na prova de história você precisa conhecer todos os aspectos. E não é difícil, gente, conhecer todos os aspectos. É gostoso. Isso a gente pega com o tempo. Gostoso. É igual o Algueiro vai falar, gente, é gostoso estudar física elétrica. É uma delícia. E eu tô falando isso, mas é gostoso, gente. Física elétrica também é gostoso, se a gente aprende a gostar. A gente também tem que compreender as transformações dos espaços geográficos, aí os guias vão explicar de forma melhor, mas, de novo, a palavra compreender os diferentes grupos e movimentos sociais. Gente, eu acho que não precisa falar aqui, mas quando eu estiver dando aula de movimento social, eu não quero doutrinar ninguém, eu vou explicar o movimento social. Só para a gente não ter... Na minha vida particular, eu tenho opiniões políticas. Agora eu tô sem Instagram, porque o surto ele vem, o surto da mulher de meia idade, ele vem e aí dá vontade de excluir todas as redes. Eu fiz isso. A Britney de 2007 ainda não raspou o cabelo, mas o surto veio, eu excluí o Instagram, mas lá no meu Instagram eu tenho uma opinião política. Aqui, eu só vou te apresentar um movimento social para você fazer prova. Eu vou te apresentar como o Enem cobra. Aquela pessoa lá do Instagram é uma pessoa. Você pode discordar, você pode me chamar e falar isso, aquilo. Aqui é para você fazer prova, tá bom? Se você achar em algum momento, falar, eu não gostei desse tom, me chama, a gente conversa e a gente resolve. Porque movimento social é uma aula, é uma das últimas aulas de história geral, que pode gerar uma coisa assim, mas será que a gente precisa estudar isso? Tá nas competências do Enem, tá? Por isso que a gente está estudando. E aí, depois, compreender os fundamentos desse... Deu um grito aqui, minha voz variou, até eu assustei. Compreender, depois, de novo, os fundamentos da cidadania. Nas provas de ciências humanas, cai questões que não são de nada. Só de direitos humanos e de Constituição. Não sei se os meninos lembram, o ano passado a gente teve uma aula de Constituição com a Mona, né, um aulão. Esse ano a gente vai fazer alguns aulões, e esse deve ser um dos primeiros, porque no Enem cai direitos humanos, que são o documento dos direitos humanos, né, e as constituições, que não estão dentro de nenhuma matéria, né, no caso, as constituições brasileiras. Então, deve ser eu, o LR e a Mona. Mas a gente vai conversar direitinho para marcar esse aulão. Porque não está dentro de uma matéria só, né, as constituições passam pela sociologia, principalmente pela sociologia brasileira da época, passam aí pela redação, né, porque a gente tem que saber a Constituição de 88 para usar na redação, a gente tem que saber, não, é uma ferramenta muito importante, um argumento, e também passa pela história do Brasil, a Constituição do Brasil reflete uma hora, então é algo assim, amplo, não é de uma matéria só, assim como o documento de direitos humanos, que é o Brasil signatário, né, o Brasil assinou, o Brasil faz parte da ONU, então assim, os fundamentos de cidadania caem no Enem. A democracia é coisa que o Enem adora cobrar, principalmente sobre o que é a democracia moderna, a gente vê isso lá na aula de Grécia, e o que é a democracia antiga, né? E aí, como que a democracia antes era participativa, os gregos iam na ágora e explicava tudo, e como que a democracia hoje, ela tem que ser representativa, não dá para todo mundo ir lá dar opinião na praça, porque a gente cresceu muito.
E aí, o que o Enem adora cobrar também, que é como que o berço da democracia teve escravidão. E aí, essa discussão o Enem ama, São Paulo ama, a gente vai fazer ela na nossa segunda aula. E depois compreender a sociedade e suas interações. E aí, a compreender as sociedades e as suas interações, tanto na história quanto na geografia, usando de pano de fundo a sociologia. O que leva o homem a agir na sociedade daquela forma? Ele é fruto da sua época ou a época é fruto do pensamento dos homens? E aí a gente vai fazer essa discussão, que é uma das discussões muito legais. É isso que são as ciências humanas. Agora eu vou aí para ver se vocês têm alguma dúvida. Agora é maravilhoso. Eu sou completa. Ano que vem eu vou dar física. Vocês vão ver. Uma festa. Que eu já sou boa dando ciências humanas. Da organização na física, vai ser excelente. Vocês têm alguma dúvida? Eu cronometrei essa apresentação, deu 40 minutos certinho. Gente, ninguém tem dúvida nenhuma? Não? Ai, que maravilha. Tá vendo? Muito eloquente, assim. Eu fico boba. Que eu tenho eloquência, que é isso. Muito importante. Gente, eu sou meio boba assim, tá? Mas juro que eu sei o que eu tô falando. Vocês podem botar fé, que eu sei o que eu tô falando. Pelo menos de ciências humanas. Física, o ano que vem, o Agüero que me aguarde. Obrigada, Larissa. E aí, então, a gente vai começar a conversar com concorrentes. Você me aguarde. Física, mecânica, Newton, minha paixão. Se tiver um filho, eu vou chamar assim, ó, Newton Einstein. Gente, eu queria saber de vocês, das 3 matérias, quais que, assim, e por que filosofia, quem já fez o Enem, né? Qual que é a principal dúvida? Qual que é a principal dificuldade? Se é a filosofia mesmo, ou se é a história? Se a prova, qual prova que vocês acham que pega mais? Obrigada, Jéssica. Interpretação. A prova de humanas tem muita interpretação. Física e ótimo. Física aqui, gente, o slide vai vir. Filosofia, né? Eu imagino, assim, as estatísticas do Enem são muito na história, né? A média nacional é muito boa. Em filosofia, a média nacional beira a média de matemática, que é a pior média que a gente tem, né, de acertos. Então, se você pega o INEP, a culpa é do Agüero. Se você pega os dados do INEP, a média de filosofia dá uma baixada muito grande. Tem uma coisa na filosofia. É impossível fechar a filosofia do Enem, porque sempre vai ter uma questão que a gente não viu. Tá? O ano passado teve uma questão lá, que é do curso superior de filosofia. Não cai, era Vargas, assim, o Lucas vai ver com vocês, mas o próprio Lucas vai falar, o Enem não gosta mais de Vargas, ou saturou, talvez saturou, não, as questões que estavam no banco de questões já foram sorteadas, mas o Vargas, ele tá em declínio, tadinho. Se deu um tiro para entrar na história, o Enem falou, vai entrar não. Agora, eles estão gostando muito de Dom Pedro continua, assim, sendo algo importante, e redemocratização também na história do Brasil, é uma matéria que nunca sai de moda, assim, porque São Paulo gosta muito dessas matérias, né, gente? Se a gente pegar as provas de São Paulo, FUVEST, dá para ter uma noção do que cai nas outras, assim. Tenho 10 minutos aqui para ficar falando com vocês sobre a vida. Olha que interessante. Não, mas a prova de história do ano passado tinha história. Tinha interpretação, mas tinha história. É aquilo que eu falei, você tem que dar conta de ver o seu contexto. Né? É como se você vestisse uma roupinha, falasse voz me ser, né, na história do Brasil, e sentasse lá para ver. Geografia física Geografia física é uma dica que eu tenho para vocês. O Gui Henrique que vai dar. A gente tem vários Guilhermes, né? Uma festa de Guilhermes, uma sociedade guilhermística. A gente vai ficar muito doido com esse tanto de Guilherme. A gente tem 2 Gustavos também. Promoção de G, na hora que a gente foi escolher os monitores. Mas, enfim,
Voltando aqui, geografia física é um dos temas que vem mais quente no Enem. O ano passado, a prova de geografia, acho que 6 questões eram geografia física. Então, assim, estudem, porque a gente tem um pouco de dificuldade com geografia física. Eu me incluo nisso, porque a gente é estudante. E aí, Googleverso. E aí, a gente, às vezes, deixa um pouquinho de lado, geografia humana é mais legal, assim. Só que geografia física é uma tendência enorme do Enem. Enorme, assim. Façam as listas. Assim como a filosofia medieval e medievo vem na história geral e na filosofia, a geografia física vem com tudo. Eu queria falar com vocês algo. No nosso horário lá, não tem aula de interpretação, né? Por quê? Interpretação no Enem é assim, por mais que a gente dê aula, é de acordo com o que o MEC acha. O MEC fala assim, eu achei que é isso. Tá errado, mas eu acho que é isso. E aí, não tem. Não tem um número, tá? O ano passado foram 16 de geografia, 16 de história, 7 de... Peraí, 16 de 32. Fazendo as contas aqui. 32. Aí foram 7 e 7, 6. 7 de sociologia, porque aí sociologia abarca uma coisa que é tipo assim, sem tema, e 6 de filosofia, mas varia de cada ano. Normalmente são 15, 16 de história, ou 15, 16 em geografia. O ano que mais teve questão de história foi só 6 de filosofia. Parecia que era muito, né? Não, foram só 6. Só que a sociologia pega coisas que são, por exemplo, questão de Constituição, questão de cidadania. Eu não vi a prova do Enem digital ainda. Eu vou ver se foi parecido isso. Teve um ano, o ano de 2017, se eu não me engano, que foram 21 questões de histórias. Aí o patrão tinha ficado louco, ele falou, vou pôr só a história aqui. Mas normalmente são isso, fica 16, 15 para as duas principais, né, para as duas maiores, e aí fica a maior parte é a história do Brasil, visto que a gente está no Brasil, algumas de história geral, e a geografia também, antes era mais geografia humana, 2 questões, 3 questões de geografia física, agora está invertendo, né? Parece que está fazendo assim, vai cair mais geografia física. Mas tudo que a gente fala aqui é uma tendência. Mas o Enem não é uma prova, assim, que gosta muito de seguir tendências. É uma prova inovadora. Cada ano pode ser, assim, o que for. A gente tem que estar preparado para o que vier, a gente ir bem. As questões de sociologia são difíceis para interpretar. Então, voltando na parte de interpretação, a gente ainda está tentando ver um monitor para interpretação. Se não acontecer interpretação, eu vou dar monitoria de interpretação. E aí vocês podem pegar a prova do Enem, fazer, e a gente faz juntos, a gente vê um horário, beleza? Espanhol também, eu hablo espanhol, só para a prova, tirando da prova, vocês também podem me chamar. E as questões de sociologia tem isso, pano de fundo aí, que nem sempre é sociologia. Tem que gostar muito de humanas. Nasci com esse dom de passar vergonha, depois da foto que vocês viram, e de ser um pouquinho boa em humanas. Alguma dúvida sobre a prova do Enem? 3 matérias, ainda quero aumentar mais uma. É aqui, competitividade. É porque o Agüero tem muita aula. Vou competir com ele. É o que tem mais aula, eu acho. Ou a gente tem o mesmo número. Não me lembro. Mas, gente, uma coisa muito importante. Prova de linguagens do Enem. Né, tem literatura, mas a prova de português. Normalmente, aluno não faz questão. A prova de linguagens do Enem não é para subir sua nota. É para manter a sua nota, não abaixar a sua nota, tá? Porque todo mundo, esse ano não. Esse ano foi um ano atípico em linguagem, o TR de linguagem aumentou 40 pontos. Mas normalmente o brasileiro, né, os estudantes brasileiros fazem em média de 30, 33 em linguagens. A pessoa, Isabela, chegou. A pessoa que fica fora desse padrão tem a nota muito abaixada.
né? O Enem é média simples em algumas faculdades, e aí tem a nota baixa por causa de linguagens. Então, assim, dê uma atenção para essa prova. Essa prova serve para manter a sua média uma média boa. Não, essa palavra precisar dá muita responsabilidade. Mas é muito bom que sua nota de linguagem fique em torno de 620, 680, para não baixar sua média, porque eu já vi alunos competentes com uma nota incrível em matemática, uma nota incrível em ciências da natureza, e aí vai lá em linguagens e faz 500. Eu tive um amigo que ele é muito inteligente, muito mesmo, e ele passou agora em medicina na UFMG. Mas teve o Enem que ele, tipo assim, linguagens é só interpretar. Ele ficou 530 em linguagens e abaixou a média dele de uma forma que, assim, é desesperador. Então, assim, a prova de linguagens façam com esse cuidado, que não é a prova de matemática aumenta a sua média, a prova de redação é uma prova, assim, fundamental. A Mona vai dar todo o suporte para vocês. Matemática e redação normalmente sobem a sua média, né? Então, linguagens não. Linguagens tem que ter muito cuidado porque ela pode abaixar a sua média. Mas aí, literatura, a Isabela vai conversar com vocês. E humanas, pois é. A linguagens acontece isso porque o número de acertos de todo mundo fica ali muito perto, né? 33, 32, 30, até porque, de novo, é uma prova subjetiva. Então, assim, você não sabe, a gente tem técnicas para fazer, mas, assim, como varia, né, gabarito, por exemplo, quando sai o gabarito, varia de lugar para lugar. O próprio Descomplica com o Cromos de BH, esse ano teve 8 de diferença. Então, a linguagem é uma prova subjetiva, ninguém chega muito perto dos 40, 41, mas todo mundo fica ali perto dos 33, 32, aí às vezes você fica com 30 e sua média já vai lá embaixo por causa disso, porque a grande massa dos brasileiros estão ali. Então, é bom dar até o próprio Enem não tem um gabarito oficial de linguagem até hoje, gente. É um absurdo isso. Mas, enfim, depois a gente pode fazer uma live no boteco, só pensando, brincadeira. Se tiver gente aqui de menor, não estou incentivando ninguém para o boteco. O próprio Enem não lançou um gabarito, mas para a gente falar sobre os erros e os acertos do Enem. Humanas pode subir sua nota, mas também pode baixar. Humanas, a partir de 37, 38, ele sobe sua nota, porque, de novo, o brasileiro fica ali entre 27, 30 acertos. Abaixo de 27, ela abaixa a sua média, faz o que a linguagem fez, mas acima de 38, 39, humanas dá uma levantada na sua média geral. E tem faculdades que humanas têm peso, inclusive para medicina, por exemplo, a UFES. É isso, gente. Estou acabando aqui um pouco mais cedo. Se alguém não tiver, tenho 3 minutos. Se alguém não tiver mais nenhuma dúvida. Foi um prazer dar aula para vocês. Desculpem aí qualquer coisa. Eu vou parar de gravar agora. Principalmente o momento. Peraí.